É aqui, na frente. Posso? Cara. Amigão. Essas pessoas são legais. Essas pessoas não querem te matar, querem te ajudar. Te dão um abraço. Te levam para. Te recebem bem na casa deles. Mas eles lidam com espíritos. E a Bíblia chama esses espíritos do quê? Demônios. E eu acho que esse homem foi num culto desse. De um Deus desse. Um Deus pagão. E foi no outro. E desceu lá o espírito. E depois o espírito não foi mais embora. E depois um dia ele resolveu que o espírito vai morar no meu corpo. Não sei se tatuou ou não, né? Igual esse meu colega aqui, né? Mas o espírito vai morar no meu corpo. E depois mais um. E mais um. E ele andava acompanhado com uma porção de espíritos. Que quando eles falam com Jesus, eles se declaram como? A legião. Não era síndrome de personalidade múltipla. Eram espíritos que atormentavam aquele homem. Talvez a mulher tentasse, de alguma forma, libertá-lo daquilo que ela não sabia onde ia parar. E chamou as autoridades e o prenderam com correntes. Assim ele arrebentou todas. E ele foi morar nos sepulcros. E quando Jesus desceu do barco, aquele homem sai dos sepulcros correndo como um louco para cima dos discípulos. Eu imagino que na cabeça de um ou outro discípulo passou um pensamento assim: ei, dá para voltar para a tempestade? Estava melhor. Vamos para o meio da água de volta, né? Pelo menos lá ninguém queria pegar a gente. Vamos continuar o texto? Marcos 5. Eu estava lendo o verso 8. Um pouquinho antes então. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os discípulos ainda não sabiam o que foram fazer do outro lado do rio. Mas o diabo já sabia. E pediu para que não fosse atormentado. E Jesus disse o quê? Perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se nos despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Nessa hora, os demônios montaram uma estratégia também. Se esse homem que está nos expulsando, nós vamos ter que sair daqui. Deixa a gente entrar no mar de porcos. Irmãos, o tempo é curto, eu tenho que contar isso bem rapidinho. Mas quando eu estudava no colégio, IAP, uma noite um menino, o pastor havia pregado um sermão lá, e o menino começou a desafiar o diabo. Começou a dizer que ele queria ver o diabo de perto. E de repente deu um treco nesse menino, que ele começou a quebrar tudo. Já tentou abrir uma porta? Tirar a porta do lugar? Aquele piado tirou. Levantou, estourando a porta. Abriu a porta. Ele foi para o banheiro, nossos banheiros lá no colégio. Tinha água quente e água fria. E a água quente era quente, queimava. E ele ligou todos os chuveiros na água quente e ficava misturando. Lá também. Aí chamamos um preceptor, que estava quebrando tudo, quebrou tudo, né? Quebrou tudo o banheiro lá, quebrou a porta, quebrou o chuveiro. O preceptor achou com medo
também, já foi outro pastor. E eu fui embora, dormi, mandaram nós embora, eu tinha que trabalhar. Eu sei que meu pai tem tranquilidade logo depois disso. Esse não foi embora, só que eu trabalhava no estado, eu era bolsista e eu ia de madrugada trabalhar no estado. Quando nós chegamos para trabalhar, nós trabalhávamos em 3. Não tinha uma vaca no pasto, não tinha uma porteira fechada, estava tudo revirado. Tinha boi que não era nosso, que estava lá, que eu não sei de onde veio. Nós fechamos um pasto separado lá, esperando aparecer o dono, lá, dos vizinhos. Nós dormíamos, prendia as vacas, jogava a água delas lá para amolecer o lado, né? Vaca holandesa tem disso. E daí nós ia tirar um cochilo. Não era tirar um cochilo, era a gente que dizia para a gente ficar trabalhando. Nessa noite não deu cochilo para ninguém, estava tudo virado para fusar, cara. Eu entendi depois que a mesma brincadeira que os demônios tentaram fazer aqui, fizeram lá. Já que estão nos expulsando, vamos bagunçar os bichos. Isso acontece, cara. Não é história da China, não, eu vi isso. Essa história continua, tem mais um desenrolar, mas eu vou contar hoje. Eu quero falar da história de Jesus. Imediatamente aquele homem assentou-se na frente de Jesus, vestiu-se, não sei de onde veio roupa, eu acho que tomou um banho, e Jesus começou a falar para ele das maravilhas que ele tinha preparado para ele, que não foi transformado. Logo depois, aí você continua lendo a história em casa, né? Vieram todos os porquinhos e diziam aqui: vai embora, você nos deu um prejuízo muito grande hoje. Claro, era essa a estratégia de Satanás, né? Vai embora, nós não te queremos aqui. E Jesus diz o quê? Vamos para o barquinho de volta. Eu já fiz o que eu vim fazer aqui. Eu vim libertar um homem que era escravo do pecado, que era escravo de Satanás, que Satanás controlava a mente dele. E eu já o libertei. Eu posso ir embora. E o homem vai dizer assim, pode continuar lendo a história depois. O homem vai dizer assim: deixa eu ir contigo, não tem nada para mim aqui. Jesus diz: não, volta para a tua casa. Lembra que eu falei que ele tinha esposa e filhos? Jesus mandou ele voltar para casa, ele tinha. Imagina essa esposa vendo o marido voltando de banho tomado e vestido, sem correntes, caminhando normalmente, sem grito, sem... Ué? Ele voltou para casa. Quase 2 anos e meio depois, no capítulo 7, nós não vamos ler agora. 2 anos e meio, no capítulo 7, Jesus vai voltar para esse mesmo lugar. E no capítulo 8, quando Jesus vai começar a pregar, 4.000, a Bíblia descreve 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Por que eles contavam assim? Porque eles contavam as famílias. 4.000 famílias se reuniram naquele lugar para ouvir Jesus. Quem pregou para elas? Por que elas vieram ver Jesus? Porque o ex-endemoniado, o ex-louco, o ex-paderneiro, o ex-caloteiro, o ex-mentiroso, o ex, sei lá, pensa o ex alguma coisa aí. Você deve ser ex alguma coisa, todos nós somos ex alguma coisa, né? A gente não gosta de contar com que a gente é ex, né? Mas aquele ex-endemoniado havia pregado e 4.000 pessoas vieram para ouvir Jesus. Quando Jesus atravessa o lago de novo, ele vai encontrar 4.000 pessoas. Que aquele homem que foi resgatado, igual eu e você somos resgatados, preparou para ouvir Jesus. Amém? Você é isso alguma coisa. Você está sendo preparado por Deus para chamar 4.000 pessoas, 4.000 famílias, para se encontrar com Jesus. Só que essa segunda parte da história aconteceu 2 anos e meio depois. Eu quero voltar para aquele dia. Ah, que
dia. Os discípulos correram um dia enquanto Jesus pregava parábolas. Atravessaram a noite no meio de uma tempestade. Ao chegar do outro lado, se encontram com um homem louco e endemoniado. Vem tudo aquilo acontecendo, voltam para Cafarnaum. E eu imagino que Jesus vai voltar para a casa que ele dormia, que era a casa de Pedro. E Jesus chega à casa de Pedro. Talvez tenha lá uma refeição para eles. E de repente, enquanto Jesus está por ali, e a multidão começa a aparecer, capítulo 21, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Por que ele atravessou o barco de novo, segunda vez? Porque o pessoal da cidade lá mandou ele embora. Não era por isso não. Espera aí. Por que Jesus voltou para Cafarnaum? Ele voltou para Cafarnaum porque Jesus estava ali agora junto ao mar. Obrigado. Enquanto ele estava junto ao mar, aparece um homem, e esse homem tem nome: Jairo. E a Bíblia diz que ele era, na minha Bíblia diz um dos principais da sinagoga. Na maioria das versões é traduzido como o chefe da sinagoga. As sinagogas eram normalmente lideradas por rabinos. Rabinos deveriam ser levitas, que tinham o sacerdócio, mas que, como não estavam no templo em Jerusalém, iriam atuar como pastores dessas sinagogas, normalmente rabinos. Como Jairo não é chamado de rabino, é chamado de um dos principais, dá a entender que ele era alguém que não era sacerdote, ele não era rabino, ele não era do sacerdócio, ele era uma pessoa que, por vontade própria, havia conseguido se estabelecer como chefe da sinagoga. Lembra que eu disse que normalmente o chefe era um rabino, mas nem sempre. Nem sempre. O fato de Jairo ser chamado como chefe e não ser rabino indica que esse camarada teve muita vontade, estudou muito a Bíblia que eles tinham, estudou muito as Escrituras e se tornou o chefe da sinagoga. Só que tinha um problema. A sinagoga está a menos de 50 metros da casa de Pedro. A sinagoga, a casa de Pedro existe lá. Existe uma igreja hoje construída onde era a casa de Pedro. Existe outra igreja construída onde era a sinagoga. Tá? As duas igrejas são bem perto. Está a 50 metros de distância. Jairo morava ao lado da sinagoga. Ele via todo o movimento na casa de Pedro. Jairo ouvia falar de Jesus. Jairo acreditava que Jesus podia ser a solução dos seus problemas, mas ele não conseguia, como Nicodemos, ir ver Jesus à noite. Por causa do cargo dele, ele não poderia confessar Jesus como Deus. As lideranças judaicas achavam que Jesus era um charlatão. Se Jairo dissesse para Jesus que ele não estava aceitando, como os Nicodemos havia feito, ele seria expulso do cargo que ele tinha. Ele não era levita. Ele tinha um cargo por força, por influência, por status. Ele não poderia confessar Jesus e continuar naquele cargo. Ele perderia seu cargo. E perder o seu cargo era perder tudo que ele tinha feito na vida. Ele tinha boa condição financeira, ele tinha bastante prestígio, ele tinha influência sobre as pessoas, mas Jairo estava perdendo a sua casa. A filha de Jairo estava morrendo. E Jairo não podia ir até Jesus. Ele via a sua filha cada dia pior e não podia ir até Jesus. E eu acho que ele chamou os anciãos da igreja, os rabinos, e os anciãos oraram. Os anciãos ungiram lá, porque é assim o procedimento judaico. Os anciãos ungiram, chamaram os levitas, cantaram canções, chamaram os médicos, fizeram tratamentos, mas a filha estava adoecendo. E naquela manhã, Jairo se levanta e diz: eu vou buscar a cura. E ele sai da sua casa e atravessa os 50 metros que distancia dele e a casa de Pedro.
e alcança Jesus e diz: Mestre, se põe de joelhos, Mestre, a minha filha está morrendo. Ele estava trocando agora o seu status, o seu prestígio, a sua vida, pela adoração a quem podia dar a cura para sua filha. Jairo estava sendo resgatado. E Jesus o que fez? Já estou indo embora, vamos para tua casa. Vamos para tua casa. Apesar de tudo, apesar do que vocês pregam lá na igreja contra mim, mas eu vou na tua casa. Mas começou a ir muito lentamente, a Bíblia descreve assim. Lembra que são 50 metros. No meio do caminho, uma outra mulher toca Jesus. E Jesus para a viagem, aquela longa viagem de 50 metros. Quem me tocou? Você conhece a música, né? Jesus parou a comitiva.